Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, são mais de 500 programas gravados com escritores do Brasil, do mundo e de Minas Gerais. Eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que o novo programa entrar no ar. Te convido também para seguir o Sempre um Papo, Sempre um Papo nas redes sociais, para saber das novidades do projeto e da nossa programação. Sempre temos autores novos e novas entrevistas e novos programas presenciais também. No site sempreumpapo.com.br está também a programação atualizada. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui uma autora, poeta, Tatiana Bicalho. Bem-vinda ao Sempre um Papo, é uma alegria para a gente ter você aqui para conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, Tatiana. Minha alegria é minha de estar aqui hoje com vocês. Obrigada por essa oportunidade de postar um pouquinho do meu trabalho. Tatiana, eu te convido e a quem está aqui nos acompanhando no canal para assistir a um vídeo institucional da CEMIG, que é a nossa patrocinadora, e a gente volta num minutinho para começar essa conversa. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. A conversa com a Tatiana Bicalho, que é fotógrafa, pianista e escritora, possui graduação em artes plásticas pela Escola Guinhar, da Universidade Estadual de Minas Gerais, pós-graduação em cinema pela PUC-EC e pós-graduação em fotografia pelo Senac São Paulo, desenvolvendo pesquisas e publicações em torno do livro de artista e livro-objeto. Como fotógrafa, teve trabalhos expostos em Portugal, Estados Unidos e Argentina, além de participar de publicações e exposições pelo Brasil afora. Publicou 2 livros de poesia, Notícias Populares, pelo selo Leme, da Impressões de Minas, em 2018, e Invenções a Duas Vozes, da editora Urutau, em 2020. Coordenou e lecionou para o curso de português e suas literaturas na Universidade de Aswan, no Egito, por um período de 10 meses. E hoje a gente conversa com a Tatiana Bicalho a respeito de suas obras e também sobre o mais recente livro, Poemas para Acender, que é esse aqui, um livro-objeto lindo. Bem-vinda, Tatiana, de novo. Vamos começar Obrigada, Josiane. aqui conversando. Tatiana disse que está nervosa, mas não Tô. precisa ficar, porque a gente vai contar essa história com a literatura. Vamos contar e vamos riscar também alguns fósforos hoje. Verdade. Antes da gente entrar aqui no Poemas para Acender e nos demais livros, Tati, eu quero te pedir para contar um pouquinho sobre a sua história, seus primeiros contatos com a literatura, com a fotografia também, já que seu trabalho envolve a fotografia, né, demais, assim, falar sobre como que você começou a gostar de poesia, de ler, de escrever. A literatura, eu acho que ela começa desde a época escolar, assim. Eu sempre fui uma leitora ávida, sempre gostei muito de ler, leio qualquer coisa,
mas qualquer coisa mesmo, até bula de remédio. Eu sou uma curiosa profissional, costumo dizer isso. E eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tive um pequeno, não vou dizer problema, mas eu queria colocar as minhas fotografias num suporte que não fosse um repositório fechado, né? Eu pensava em obras abertas, né? E eu lembro que acho que foi no ano de 2000, se eu não me engano, teve uma exposição do Valtécio Caldas aqui no Museu da Pampulha, né? Que foi a primeira grande imagem de livro de artista e de livro objeto, né? E eu fiquei apaixonada por esse suporte e comecei a fazer fotografias para esse suporte livro objeto. E a literatura, a escrita nascem junto ali, né? Porque eu comecei a explicar minha fotografia, às vezes eu narrava minha fotografia nesses livros que eu comecei a fazer na época da faculdade. E até mesmo meu portfólio, né, um tempo depois, ele era um álbum de figurinhas, né? Naquele álbum que a gente, né, pelo menos assim na minha época, era aquele álbum de um papel mais ordinário, né? Não esses de hoje em dia que são caríssimos, né? Tem inúmeras possibilidades, né? E eu apresentava o meu portfólio assim, entregava as figurinhas, né? E o álbum para as pessoas ir colando, né? E dialogando com o meu trabalho, né? E, e foi crescendo isso, essa vontade de fazer livros cada vez mais e mais, né? E eu comecei a escrever prosa, não sabia nada de poesia, apesar de ler poesia, não conseguia escrever poesia. E o poema ele foi surgindo aos poucos, a poesia foi surgindo aos poucos no meu trabalho, né? Numa oficina de poesia no Estratégias Narrativas, né? Que a Elisa Caetano, né, dava, que chamava Pista do Poema. Foi aí que eu comecei a riscar os meus primeiros fósforos, né? E o livro nasce aí, nessa sugestão dela de sempre falar comigo que os meus poemas precisavam de um atrito, né? E eu fui muito longe com esse atrito, cheguei ao Egito Vamos e contar um fui pouquinho. atritar. Antes de entrar no Egito ali, na sua infância, você também já era uma menina leitora, você era instigada pelos professores, Sim, essa vontade assim de ser surgiu essa artista ali, né? Porque eu acho que seu trabalho é muito artístico também, né? O fotógrafo, sim, o livro objeto, né? Como é que sim. foi riscada essa chaminha ali lá no início? Antes Nossa, da gente foi, entrar na Elisa Caetano, que né, é uma Elisa? autora também que já esteve aqui com a gente, uma querida amiga, bem Uhum, especial, né? sim, O ateliê também, a gente já falou um pouco dele aqui, que é bem especial para a formação dos poetas, né? A oficina da Elisa uhum, na pista do poema é bem importante também para sim, quem quer muito, começar e acender essa chama, né? Que já está sim. ali só esperando o foguinho. Tá esperando um atrito, né? Mas eu me recordo, assim, de pequena, minha mãe comprando coleções de livros, aquela coleção Vagalume, para eu gostar de ler, né? Isso, assim, era leitura obrigatória aqui em casa e com prazer, né? Eu sempre tive esse prazer da leitura. E até mesmo, eu lembro quando eu comecei a estudar música, eu lembro que as minhas partituras eram todas coloridas e eu contava histórias para tocar, que era um jeito mais fácil de reter a música e de guardar, né? Então, a literatura está sempre presente. Ela nunca. Eu acho que eu faço literatura todos os dias. A partir do momento que eu pego uma caneta e começo a escrever algum bilhetinho, algum recado para minha mãe, mãe, estou saindo. Eu estou fazendo literatura. E eu sempre estou pensando nisso, né? A literatura para mim é uma grande imagem, né? E como fotógrafa eu tenho isso muito latente também. Então eu deixo isso fluir na minha vida todos os dias, né? E, e é um prazer muito grande estar nesse mundo, nesse universo literário, né? Eu Uhum. sou feliz. E a partir desse momento que você começa a se interessar, a se preparar mesmo, né, para lançar
seus livros, fazendo as oficinas, surge já o seu primeiro livro, que é o Notícias Populares. Como é que foi esse lançamento, essa preparação para o primeiro livro, o Notícias O Populares? Notícias Populares, ele surgiu dessa inquietação, né, minha com a literatura, de estar buscando formas de escrever. Eu comecei a escrever o Notícias Populares na oficina da Elisa, e eu tinha um problema, eu coloquei para mim um problema escrever poema. E do nada, um dia um amigo me enviou uma notícia pelo WhatsApp, e o título da matéria era John Lennon assalta o ônibus e passageiros gritam help. Isso foi o ponto Isso de já é partida. poético, né? Já é poético, isso já foi o ponto de partida. Tá aí, é isso aí que eu tenho que explorar, né? Eu comecei a escrever poemas em cima dessas notícias sensacionalistas, né? Com muita tragédia, muito humor, muito sarcasmo, né? E o livro foi ganhando corpo, né? E por, né, já está inserida nesse universo de livro-objeto, livro-artista, e o projeto gráfico é da Elza Silveira da Impressões, ele foi pensado como um jornal, né? Então você pode abrir o livro, você pode montar, remontar, ler como um jornal. Inclusive você, né, eu coloco até Vou no mostrar um detalhe aqui dele que você pode abrir, né? é, E mudar as páginas de lugar. e brincar com o livro mesmo, com essa coisa da notícia, né? E reproduzir essas notícias, né? Porque uma coisa que eu gosto muito no meu trabalho é que as pessoas elas sejam coautores, né, da obra, passam a interferir, né? Eu acho muito interessante isso. Então, todo trabalho meu tem, todos os livros meus, de uma certa forma, tem isso, né? Do leitor fazer parte da obra, interferir, a dialogar com esses livros, né? Essas histórias que eu conto, né? E isso do leitor ser coautor do livro é uma característica já do livro-objeto, né? Sim, sim, é Fala um uma pouquinho para a característica gente do desse objeto, né? livro-objeto, desse conceito do livro-objeto, você que é uma pesquisadora. O livro-objeto, ele anda na contramão, né, do livro tradicional, do volume, né, que a gente conhece, né? Ele rompe essa tradição. E é um livro que ele é um livro de percepção. Você tem um objeto ali que ele é visual, ele é tátil. É um livro que não é um livro massificado, né? Eles são poucas tiragens e, e traz para a gente essa coisa da exploração do objeto, né? Do que é o livro, né? Do que ele pode trazer para o leitor, né? Essa experiência, é uma experiência, o livro-objeto, né? Que você tem em mãos, né? É um livro de Né? brincar, né? Com a filha de uma amiga fala que o meu livro é um livro de brincar. E eu acho isso sensacional, né? De Isso do contar, de leitor. remontar, né, a história, né? É interessante falar do livro-objeto, que você falou, são é pouca tiragem, né? Sim, Também, se a gente for pensar pelo custo, né? Você encontrar não, uma editora disposta a fazer. A Impressões de Minas tem muito esse perfil, né? sim, Dessa valorização do livro, do papel, da criação, do autor, né? sim. E eles toparam, assim, esse projeto, deram um match nesse projeto, que é um projeto, assim, tão sonhado, que ele Aí a agora gente já está falando do livro, do Poemas para do Acender, Poemas para né? Acender, né? Eu estou aqui ainda no Notícias Oh, Populares, que desculpa. também é da Impressões de Minas, mas a gente está falando de um todo, né? Do Sim, livro-objeto, né? sim. Antes da gente pular para outro livro, vamos ler algum poema do Notícias Populares, algum texto que você Vamos, vamos ler. queira, né? Você pode escolher aí qual que Vamos você ver. acha E o mais. livro tem uma coisa interessante que ele vem também com o Lambe, né? Não sei se dá, não sei se eu tá com o Lambe, que era o Lambe do Vicente o Vidente, né? Que faz parte do livro, né? Não, o meu não tá com o Lamb, Não não. tá, né? Não, ele vem separado?
Ele vem dentro do livro, esse Lambe. Ah, Eu vem vou ler, solto. bem Uhum. solto dentro do livro Lambe. Eu vou ler o Lambe, então. Vicente o Vidente. Seu amor de volta sem precedente, mesmo sem dente. Verdade ao consulente, em 3 dias somente. Vicente o Vidente, na Prudente de Moraes, adjacente à rua Nídio Parente. Tarô, búzios, runas, tudo na mente do Vicente. Contato, diariamente. Dos Vicentes, dos videntes remanescentes, o mais convincente. Ai, muito bom. Tati, aí vamos falar. Eu não estou com o livro aqui, mas eu acho interessante a gente falar também do seu segundo livro, que é um pouco também da sua trajetória como pianista, né? Que é o Sim, Invenções a Duas Vozes, que é da editora Orutal, que também é bem especializada em poema, em livro de autores independentes. Conta para a uhum. gente, então, um pouco do Invenções a Duas Vozes, né? Do que se trata esse livro, né? Qual que é a temática ali que une É, esses poemas? o Invenções, ele, para variar, nasce também dessa inquietação, né? É, da escrita, da literatura. Uma das coisas que eu faço muito é copiar a estilística de outros autores. Eu copio um poema, eu copio um trecho de uma coisa que eu gosto e tento imitar isso. Então, Invenções, ele nasce disso, nasce dessa busca de um aperfeiçoamento da escrita. Então, tem vários autores ali. Então, você tem ali Marília Garcia, você tem o Thomas Bernhard, que é um escritor austríaco, você tem o Ron Pedant, que é um escritor americano, você tem Frank O'Hara. Então, eu vou pegando trechos de poemas e vou escrevendo à minha maneira, né? E o título Invenções a Duas Vozes, ele vem de um livro de Bach, né? Que tudo é uma grande invenção, né? E é um livro que fala muito de música, fala da minha incursão ao mundo da música no piano, das minhas alegrias, dos meus dissabores também como musicista. Fala um pouco da tradução, né? Do que é real, o que não, o que é inventado, o que não, né? É um livro que traz essa proposta, né? Desse fazer, né? Da escrita uma grande invenção, né? Isso é muito legal quando você consegue trazer, né, para o seu trabalho de escritora, um pouco sobre o seu trabalho como um todo, né? Aí você trouxe a fotografia, você traz a música. Como que você percebeu que, né, essa junção, conseguiu fazer essa junção dessas artes, dessas profissões, né, que você carrega? Não tem como desvincular. Assim, são coisas que estão aqui todos os dias, a fotografia, a escrita, a música. Quando eu começo um projeto, eu sempre penso numa grande imagem. Eu estou pensando numa grande música, numa grande escrita. Então, eu pincelo um pouco de cada para nascer, para fazer nascer esse trabalho, né? Ai, eu estou nervosa. Você é compositora também, Tati? Não, eu nunca compus nada. Nunca. Nunca compus nada. Já escrevi algumas coisas por possíveis músicas, mas nunca. Só fiquei mesmo restrita a tocar, a interpretar, né? E quem sabe, futuramente, né? Não, eu pensei nisso porque música é poesia também, né? Música é poesia, música é poesia. Mas não, nunca, nunca, nunca. Vamos ler. Você separou aí um pouco de poema do Invenções a Duas Vozes para a gente conhecer esse trabalho também? Separei, separei sim. Eu me lembro de sentir irritada com Dorothy Land, porque ela me fez sentir vontade de chorar sobre algo que nunca pode ter acontecido. Há uma fotografia dela sentada em cima de um Ford em um campo de algodão no Texas,
mirando a paisagem com sua câmera durante o Dustin Bowl. Ao passar pela manhã do dia 14 de abril, numa estrada a caminho de Waco, de repente percebi que Dorothy estava naquele lugar há 80 anos. Era como se ela estivesse lá há poucos momentos. Lágrimas vieram aos meus olhos. Eu tinha acabado de ler As Vinhas da Ira. É, demais. Tati, e como que é seu processo criativo? Eu vejo que, sim, você tem uma produção de lançamentos de livro constante, né? Se a gente for pegar a partir do seu primeiro livro, você lançou em 2018, você veio em 2020, agora 2023 já está com um livro lindo, novo. Como que é o seu processo criativo, assim, para reunir os poemas, para fazer essa seleção, né, de qual que vai entrar? Por exemplo, esse primeiro Notícias Populares se escreveu, se reuniu, para o Invenções também se reuniu um tanto de poema. Vamos falar um pouquinho sobre esse processo de criação. Eu escrevo um projeto primeiro, eu não escrevo poema. É a coisa mais louca, só consigo fazer desse jeito, né? Eu tenho que, por exemplo, se eu for falar de árvore, eu vou ter que estudar a árvore para escrever um projeto, para depois pensar nesse poema, ou nessas fotografias. Eu funciono desse jeito, esse é o meu projeto, meu processo de criação, né? O do Notícias Populares foi assim, eu comecei a coletar essas notícias de jornais durante um bom tempo, lia e via programa de fofoca para absorver ao máximo, para tentar entender esse mecanismo, né, do sensacionalismo, para depois começar a escrever esses poemas. Com Invenções também foi a mesma coisa, né? Eu E aí, copiava. todos os poemas que você escreveu, por exemplo, para o Notícias Populares, entraram no livro ou teve um monte que ficou de fora? Você teve aí uma Não, aí curadoria desses eu poemas? faço uma curadoria, faço, é, eu escolho com afinco, mostro para amigos lerem, me ajudarem nessa seleção desses poemas. Enfim, tinha muito mais poemas, mas assim, gostaria, mas infelizmente não deu para entrar. Mas o Invenções das Duas Vozes também foi assim, né? Durante meses eu coletei histórias e reescrevi incessantemente essas histórias, né? Até chegar ao ponto de falar assim, não, agora eu acho que essa estilística está mais ou menos parecida com aquele autor. Então, esse aqui vai entrar no livro. Então, meu trabalho é assim. Eu vou até exaustão. Primeiro vem a pesquisadora, né? Pesquisador, eu mergulho, eu tento entender todo o processo daquilo para depois realizar, né, esses poemas ou texto ou trabalho fotográfico, né? Até mesmo, né, falando da fotografia, eu não consigo pegar a câmera e simplesmente tirar uma fotografia. Eu preciso estar ali com calma, preciso de entender a cena, preciso de conversar, ou se for uma pessoa, conversar com a pessoa, tentar entender, buscar esse olhar para fazer a foto. E assim também é com a minha escrita, né? Uhum. Vamos entrar agora no livro Poemas para Acender, já que você sempre começa com um projeto. Vamos contar como que foi, né, o processo de criação desse livro, como que surgiu essa ideia de fazer esse livro aqui, ó. Eu vou mostrando, pode falar, Tati, que eu vou mostrar. Ou você quer mostrar daí ou você quer que eu mostre daqui? Posso mostrar aqui também. Aí você vai mostrando e tirando e contando, né? Eu acho que cada detalhe, assim, que é bem interessante desse livro, que tem a ideia, o formato de uma caixa de fósforo, mas isto não é um poema, mas isso também não é uma caixa de fósforo. Está escrito aqui atrás. Vamos lá, pode falar, Tati. O livro, ele, na verdade, ele começou a ser esboçado, né, nas aulas com a Elisa Caetano, né, e nessa questão dela falar que os meus poemas, eles precisavam ter um certo atrito. E aí eu fui para o Egito para passar 10 meses lecionando literatura, curso de graduação em português lá na Universidade de Assuã.
E uma coisa que me chamou muita atenção, desde sempre lá, foi a sujeira, né, na cidade. E a quantidade de caixa de fósforo, embalagem de cigarro, pedaço de cigarro, fósforos no chão. E eu comecei a fotografar isso, com o celular mesmo, né? E de repente eu falei assim, gente, esse é o atrito que a Elisa tanto fala. Aí eu comecei a escrever os poemas todos relacionados a atrito, a fósforo, a cigarro. E nasceu dessa também inquietação, né? E o livro, ele é um livro que fala muito sobre esse atrito, tem as imagens intercalando, né, com os poemas, as imagens desse chão sujo da cidade de Assuã, dessas caixas de fósforo que me perseguiram durante 10 meses, né? Eu E vou passar o livrinho aqui que vem dentro da caixa para ilustrar o que a Tatiana está falando. Por exemplo, a foto, né? A imagem que acompanha o poema. Seria assim. O livro tá dando para ver, Nina? Estou mostrando aqui para a Nina. Pode continuar falando, Tati, desse E, processo. e como é um livro objeto, né, a gente tem que dar para o leitor esse gostinho de participar, né, como coautor. Eu pensei nesses objetos poéticos, todos, né, que atritam o lápis, que é o poema para escrever, que vai atritar com um bloquinho para você riscar o seu poema, né, e que quando as ideias, enfim, ficarem em ebulição, você tem uma borracha para você apagar esse incêndio e o apontador, né, que vai atritar com lápis a todo momento que você começar uma nova poesia, né? Gente, Nina, muito legal, gente. O E a kit caixinha de dentro fósforo da também, caixa. para acender as ideias. E esse projeto gráfico é todo seu também, Tati? Esse projeto, o projeto gráfico, esse aqui é da Elza Silveira, da Impressões, foi pensado juntamente, mas todo a capa foi ela que fez, essa capa maravilhosa, né? Todo da Elza, essa coisinha linda. É. A capa vem escrito Poemas para acender, satisfação garantida. Contém escritos e imagens de Tatiana Bicalho. Está aqui. É um projeto gráfico assim, que é um valor é, alto, né, Tati? Vamos falar sobre Sim. a quantidade, né, que vocês fizeram inicialmente para pensar assim. Você me disse que o lançamento que aconteceu em setembro, foi início de outubro, né, de Foi dia 2023, 30 de setembro o 30 de lançamento. setembro, foi um sucesso. Aí aqui Sim. atrás, gente, fala assim: isto não é um poema, mas isso também não é uma caixa de fósforo. Instruções de uso para acender, riscar sobre qualquer superfície. Poemas utilizados devem ser assoprados para fora da caixa, sem o cheiro forte de fósforo comum. Editora Impressões de Minas. É. Esse QR Code que vem na caixa, ele leva para onde, Ele Tati? lembra do audiolivro, né, desse É livro. o audiolivro? E o audiolivro que foi feito pela Carolina Godoy, do Histórias para Dormir, que é um podcast maravilhoso. Uhum. E ela fez essa leitura linda do livro, né? Você quer contar para a gente, ler um pouco desse livro? Eu acho Leio. que pode ler alguns poemas para. Sim, são poemas bem São curtinhos, curtinhos, né? Leio, sim. Tem um que eu gosto, que é esse aqui. Isso é um poema de amor, mas eu queria que se chamasse Love Poem, em inglês mesmo, porque eu gosto muito de como soam as palavras. Tenho inveja do Ron Pendant, que escreveu um dos poemas que eu mais gosto, e ele é azul. A minha caixa de fósforo não é azul, mas tem palitos de segurança que medem 5 centímetros, garantidos pelo vendedor.
Um centímetro a mais faz toda a diferença quando se escreve poema de amor em pequenas caixas de rótulo gritante, vermelho e amarelo, onde se lê poemas para acender. Poemas para acender, poemas curtos, instantes fotográficos. Poemas não perecíveis, composição palavras e imagens fixadas em celulose. Pode ir lendo mais um pouco aí, Tati, na sua escolha. Eu estou também no aleatório. Deixa eu pegar um aqui. A minha caixa de fósforo não é azul, mas tem palitos de segurança que medem 5 centímetros, garantidos pelo vendedor. Isto não é um poema, mas isto também não é uma caixa de fósforo, que há pouco tempo abrigou em seu interior 50 palitos resistentes com cabeças vermelhas prontas para serem acesas. Mas que dizer do poema que ainda não riscou? Apenas diga fósforo de satisfação, fósforo de segurança, satisfação garantida. Muito legal. Ô, Tati, voltando aqui, falei, gente, como é que foi essa escolha de ir para o Egito? Por que o Egito? E que bom que foi esse encontro seu com esse atrito, né, tão Pois falado é. pela escrita. Surgiu um convite, né, para ir, na época, um professor egípcio, amigo de uma amiga minha, né, falou Você dessa já era vaga. professora? Você é professora de português Não, no não, Brasil, não, de não. literatura? Foi minha Hum. primeira incursão como professora de literatura, né? E na época eu falei assim, "Não, mas eu não vou, porque eu não sou professora de literatura." Eu falei assim, mas você acabou de escrever um livro, você trabalha com literatura. E aí eu fiz uma entrevista e acabei indo para Assuã, que é uma cidadezinha que fica a 950 quilômetros do Cairo, quase fronteira com o Sudão. E fiquei lá 10 meses, né, lecionando literatura, juntamente com outra professora brasileira, né, do Rio. E, e esses 10 meses atritando, colocando fogo, acendendo pavio, em todos os sentidos, né? Porque é uma cultura muito diferente da nossa, né? E a gente tem que ter um certo respeito, né? Com o que não é nosso, né? Então, essa luz me ensinou um pouco sobre ele, sobre essa cultura, que é muito rica, muito bonita. Me ensinou como pessoa e me deu esse livro maravilhoso, que é o Poemas para Acender, E a né? partir das fotografias que você ia fazendo, você já foi fazendo os poemas? Ou esse processo de criação, primeiro vieram as fotos? Como é que foi? Não, eu fui fazendo as O fotos processo de aleatórias. escrita. Nas fotos eu fui fazendo todos os dias, eu saía para a universidade, eu andava de cabeça baixa fotografando o chão da cidade. Todo mundo achava aquilo muito engraçado. As minhas alunas falavam assim, professora, por que que você fica fazendo foto de fósforo? Ninguém entendia, né? Para depois escrever. Então, assim, eu reuni uma quantidade boa de imagens, né? Depois eu fui selecionando essas imagens para entrar nesse livro. E depois que eu comecei a escrever os poemas, né? Para colocar juntamente, para mesclar com as imagens. E esse interesse seu em começar a investigar e levar isso, né, para seus estudos, como que foi? O que te motivou a pesquisar o livro objeto, levar, né, para a sua parte acadêmica, esse seu interesse? Foi mesmo essa questão de achar um suporte para minha fotografia, porque eu não queria colocar minha fotografia numa moldura. Eu queria que ela fosse uma obra interativa, que o receptor ou a pessoa que fosse ver a obra, ela fizesse parte, né, dessa obra. Então, aquela questão do portfólio, né, como eu te falei, do repositório fechado, aquilo me incomodava. Eu precisava de uma obra aberta. Então, o livro objeto me proporcionou isso, de condicionar essas imagens, né, nesse formato livro, e que ele conversasse com esse leitor, né? Então, eu fiz vários livros que eu tenho, inclusive, que é o livro dos espelhos,
que é uma foto minha que a pessoa se vê. Então, ela vai passando as páginas, ela quase não me vê, porque a foto vai desaparecendo, ela mais se vê do que eu, né? E essa interação é algo que eu gosto do meu trabalho, que é algo que eu quero, né, deixar ali como marca do meu trabalho, né? E essa investigação passou por aí, né? Tanto que todos os livros de poema, quer dizer, os três livros, eles têm essa interação com o leitor, né? O leitor faz parte da obra. E qual que é o caminho agora do Poemas para Acender? Você fez o lançamento, você me disse que já está um sucesso, né? Que já esgotaram as Doutor, impressões que vocês fizeram. sim, a gente está fazendo uma segunda reimpressão, né? Vai ficar pronto mais ou menos daqui a um mês. E vamos ver como é que vai ser essa nova recepção, esse novo acender dos palitos. Né? E você acha que as pessoas ficam mais interessadas mesmo quando você encontra para descobrir, né? Porque você aguça a curiosidade, né? Quando você vê um livro assim, né? Você mesmo falou que as crianças, né? Sobretudo gostam muito, né? O que mais está fazendo sucesso são os objetos poéticos. Isso todo mundo que comprou, que adquiriu o livro, é, falou, Tati, adorei o lápis, adorei o bloquinho, meu bloquinho está acabando, eu já escrevi um monte de poesia, né? E eu falei assim, gente, acho que a gente tem que pensar no novo livro, objeto, desses poemas das pessoas que estão riscando, né? Isso é muito legal, né? E aí a gente fala, Tati, posso apontar o lápis? O lápis quebrou a ponta. Eu falei, gente, vocês podem fazer tudo. É seu, Se o você livro é quiser, né? seu, é o que você quiser. Né? E essa interação que eu queria, isso é muito, essa recepção é muito legal, Esse né? retorno nem é uma forma de instigar as pessoas também, né? Sim, sim, de A delas próprias, escrever. sim, delas próprias tritarem e ir atrás do seu poema, de riscar o seu poema, né? Eu brinco que a Lisa abriu esse precedente, né? Que ela que é culpada por isso, no bom sentido, né? E é muito, muito gratificante poder escutar isso. Você fala sempre da Elisa, que te instigou, né? Eu acho que esse papel de quem quer começar a escrever, né? Não sei, conta um pouquinho desse processo seu, de buscar uma oficina, né? De descobrir aí dentro de você que você queria, que você tinha poesia para colocar para fora, né? E Uhum. buscou o ateliê, né? Buscou uma oficina especializada. Quero te pedir para dar uma dica também para quem tem esse interesse, tem esse desejo de lançar, ou de pelo menos começar a escrever. Olha, a minha dica é que comece a escrever de qualquer jeito, não pare. Escreva, né? Mostre para os amigos, procure nessas oficinas, que além do Estratégia, tem outros lugares aqui também em Belo Horizonte, né, que fornecem esses cursos literários de escrita, e que investigue, né, sempre. Né? No meu caso, uma coisa que deu super certo para mim é de copiar a estilística. Eu vivo fazendo isso até hoje. Pega qualquer coisa e começa a copiar, né? Uma hora a coisa vai modificando, vai ganhando corpo, né? E vai sair um livro, um zine, um trabalho, que for. Não para, né? O processo é esse, não para. E sua escrita é livre ou você segue uma técnica de Não, escrita? não é livre. Eu não tenho técnica, não. É livre. Eu não consigo ficar fechada, né? É a questão até do portfólio, tem que ser aberto. Minha obra é uma obra aberta, então não dá para ficar fechada. Pensar em estilísticas, em métricas, não, não, não consigo. Você comentou algumas vezes aqui que sua obra é imagética, né? E você fez também uma graduação em cinema. Sim. Você já pensa ou já fez algum trabalho unindo também a literatura e o cinema, Tati?
Não, O que que te infelizmente não. levou, né, para fazer Eu fiz na essa época graduação? cinema aqui porque eu já estava trabalhando com fotografia e aqui em Belo Horizonte não tinha, né, uma pós-graduação. E eu queria já ser fotógrafa, trabalhar com isso, assim, 100%. Mas o meu único incursão foi mesmo na pós-graduação com cinema, né? Mas o restante só fotografia. Eu sou da fotografia, não tem como. E as artes plásticas aparecem mesmo, né, nessa produção desses livros, Aparece a objetos. produção dos livros objetos, né? Eu tinha que ter esse histórico ali por trás, né? Para me dar essa bagagem para começar a investigar, né? O que viria ali para frente, né? O que viria a ser a Tatiana fotógrafa, a Tatiana escritora, né? Então, as artes plásticas, ela me deu isso, ela me deu esse suporte, né? E ainda me dá, né? Porque não tem como, né? Separar isso. Está tudo interligado, né? Verdade. Ô, Tati, eu conheço a Tatiana, gente, já é uma pessoa muito querida, especial para mim. E eu quero te agradecer por ter participado aqui hoje do Sempre um Papo. Eu sei que você está de luto, né? É, passou por a perda da sua avó recente. Eu quero que a gente dedique esse programa a ela, né? Oh, A sua estreia obrigada. aqui no Sempre um Papo. E te pedir para falar um pouquinho da sua avó, porque você fala dela com tanto amor, tão, teve uma vida tão alegre, tão longeva, né? Teve 103 anos, era minha modelo, né? 103, viu, gente? Adorava tirar uma foto, fazia pose, tinha um bom humor assim, que eu nunca vi igual. Não tinha tempo ruim para ela, né? E ela sempre acordava todos os dias de manhã falando tudo azul, né? E tá fazendo uma falta danada. E né? Aprendi muito com ela e vou levar muito do que ela me passou, né? Na vida. É. Quem olhar no Instagram da Tatiana Bicalho, qual que é, Tati, É sua arroba? Tati Bicalho, Vai Instagram. encontrar fotos lindas, tem até da sua avó também, né? A A Iris Tati, ela parece com a Iris Apfel, porque a Tati, ela posava mesmo, né? Para posava, você. posava, gostava de tirar um retrato, adorava. Me via com o celular na mão, perguntava: a gente vai tirar foto? Falei, vamos tirar Muito, muito foto. artística, né? Assim, te inspirava também, né, Tati? Além né, como ser humano, como avó, né? Que Uhum. especial você poder ter convivido por tantos anos, né? Nossa, muito. Foi muito especial passar esses anos todos ao lado dela. Foi muito gratificante, assim. Nossa, imensurável tudo que a gente viveu junto. Ai, que lindo. Vamos ler mais uns poemas Poemas para Acender. Já Tá? deixar também registrado aqui como que as pessoas te encontram pelo Instagram e também pode solicitar os livros da Tatiana por lá e pelo site da editora, né, Tati? Impressões de Minas, né? Mas, assim, é tentando que os livros ainda estão indo para uma reimpressão, né? Deve ficar pronto mais ou menos daqui um mês e meio. Ainda não tenho certeza, estou julgando. Para quem está vendo agora, no mês de outubro, novembro de 2023, tem esse prazo aí, mas quem vê depois do programa, porque ele fica disponível aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, é só procurar então no site da Impressões de Minas e também nas redes sociais da Tati. Vamos finalizar com leitura de poema? Vamos. Deixa eu pegar aqui o último poema do livro, que eu gosto muito, que é: este poema contém 50 palitos de fósforo, que há pouco tempo abrigou em seu interior palavras que foram acesas. Mas o que dizer do poema que riscou? Apenas diga, é um meio de passar do poema anterior ao seguinte. Aqui, ó. Vou até acender pegar um- vou pegar aqui Um Vem caixa, vem palito fósforo de verdade, viu, gente? Ó, de verdade. poemas para acender. Ó.
Para acender as ideias, para iluminar as Entender as ideias. ideias, finalizar com a chama da poesia. Achando Tati, poesia. muito obrigada pela sua presença aqui. Nossa, eu que Sempre um agradeço papo demais, Dani. Nossa, gostoso conversar com você, conhecer do seu trabalho. Esse livro é lindo. E tem próximo projeto já vindo tem, aí? Se tem próximo você projeto. quiser falar a respeito do próximo e já dar essas considerações finais para a gente Tem. terminar a nossa Agora eu conversa. estou escrevendo sobre a doença do meu pai, né? Ele tem Alzheimer, né? Além da escrita, também tem as fotografias que estão sendo feitas desde o primeiro dia do diagnóstico dele. Então, tem 3 anos que eu faço fotos do meu pai todos os dias. E o projeto é esse, de entender. E é poesia também? É poesia também, poesia e fotografia. Eu te interrompi, é um projeto de entender, que você estava falando. De entender o processo, né, da doença, né, e o processo meu, enquanto filha de um portador, né, da doença de Alzheimer. É que tanta gente, né, tem passado por isso, né, ao Sim, longo dos anos e continua. sim. E Ah, é muito interessante, porque, de uma certa maneira, eu, como fotógrafa, acabo trabalhando com memória, né? E ele já não tem mais essa memória viva, nem a memória remota mais, né? Então, eu estou ali, puxando a memória dele, que eu não vivi, de lembranças que eu não faço a menor ideia que sejam, para remontar a figura dele e a minha como filha também. com certeza vai ser um livro cheio de amor e de Sim, afeto. sim, A com gente certeza, aguarda por ele, quem sabe a gente fala aqui no Sempre um Papo também desse com próximo certeza, lançamento. com certeza. Tatiana Bicalho, muito obrigada pela sua presença aqui no Sempre um Papo, viu? Eu que agradeço, Suzane. Muito obrigada mesmo. E você que está nos assistindo, te agradeço pela companhia e até a próxima.